E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente nos nossos corações hoje, amém? Deus continuará a boa obra que começou, amém? Deus, Ele começa uma obra e Ele termina. E basta nós querermos, basta nós abrir o nosso coração ao Senhor e entregar ao Senhor tudo que somos, tudo que nós temos, e Ele fará, e o mais Ele fará, amém? Então abra seu coração nesta noite, abra seu coração, não deixe que a distração venha roubar, minar a sua mente, que você possa estar muito atento ao agir de Deus nessa noite. Abra comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 14. Amém. Eu vou estar lendo na NVI. Talvez não bata com a sua versão aí, mas daí você pode estar acompanhando aqui no projetor. Aqui vai estar a mesma versão que eu estou usando, a NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 14. E disse ao Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem de rumo e acampem perto de Pinhairode, entre Midgol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefron. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha só. Eu creio que você conhece a história do povo de Israel. Esse povo, eles viveram aprisionados como escravo no Egito cerca de 400 anos. E de repente o Senhor levanta Moisés como líder, um profeta, para resgatar o povo da escravidão. E o Senhor aqui nesse texto, ele fala assim: olha, vocês ficaram 400 anos aprisionados. Agora eu vou te levar para a praia, para vocês curtir um pouco, para vocês relaxar um pouco, porque o texto diz, o Senhor instruindo o povo a ir para a praia. Só que não. Vamos dar continuidade aqui. Versículo 3. Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercado pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de seus exércitos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixemos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou também os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial ao seu comando. E o Senhor endureceu, grave bem isso aqui, e o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfante, e os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas, e o lançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pinhairode, de frente a Baal-Zefron. Ao aproximar-se Faraó e os israelitas olhavam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizado, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo foi por falta de túmulo no Egito que vocês nos trouxe para morrermos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer nesse deserto.
Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Amém? Eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia. Eu não vou estar lendo novamente os textos, mas eu vou estar falando alguns versículos. Daí você pode estar acompanhando ali. Eu vejo na vida de Moisés um líder nato, um líder corajoso, um líder destemido, um profeta, ao qual o Senhor o levantou para resgatar o povo que estava na escravidão. Nós olhamos para a vida de Moisés, e nós vemos esse diferencial que ele tinha. E eu quero dar um tema para a minha mensagem, se você anota ali. Com Deus você não luta sozinho. O tema da mensagem. Moisés cá entre nós. Nem todo mundo está preparado para receber uma revelação dessa, não é verdade? Nem todo mundo está preparado para receber uma revelação dessa, olha. Porque Moisés, ele sabia. Esse deserto ele conhecia muito bem. Moisés, ele viveu 40 anos desse deserto. Quando ele matou o egípcio e ele fugiu para esse deserto. E ele viveu ali 40 anos, então ele conhecia bem. Imagino que Moisés, quando o Senhor falou para ele que ele ia tirar o povo de Israel e ia levar a terra prometida, ele fez um mapa na sua mente por o lugar que ele ia passar. Que lugar que ele ia passar, que seria melhor, talvez fazer algum contorno, alguma coisa, mas ele tinha em mente, porque ele conhecia este lugar. E quando o Senhor chega para ele e fala assim, eu quero que vocês vão nessa região, nessa direção. Ele sabia que essa direção seria um abismo. Ele sabia que não teria saída, porque dava de frente com o Mar Vermelho. Então ele sabia que eles iam ficar encurralados neste lugar, porque naquela época não existia navio, não existia um submarino que eles pudessem passar por baixo. Mas Moisés, ele acreditou, ele confiou na palavra do Senhor, ele não contestou em momento nenhum, e ele seguiu na direção. Então, baseado nisso, eu quero falar sobre 4 pontos que me chamou a atenção dessa passagem. E o primeiro ponto é: você está preparado para receber essa revelação? Qual é o grau da sua intimidade com o Senhor? Porque se o Senhor de repente mandasse um anjo com um megafone falando assim: eu vou endurecer o coração do faraó, será que aquele povo, eles iam ouvir, eles iam entender? Era milhões de pessoas, milhões. Mas o Senhor falou para o líder, o Senhor revelou para o líder o que ia acontecer. Porque se ele tivesse feito isso, falado com todo mundo, eu imagino a loucura que seria nesse dia. Eles iam lutar entre si, eles iam guerrear, eles iam ficar desesperados, porque até aqui ficaram. Quando eles avistaram os egípcios chegando, eles se desesperaram. Talvez na nossa vida, se a gente está passando por algo difícil, uma luta, o Senhor ele não nos revelou ainda o que vai acontecer, porque nós não estamos preparados. Até eu marquei aqui: intimidade.
Talvez nós não tenhamos intimidade suficiente com Deus para que tenha essa ligação para que Ele fale, olha, vai acontecer isso na sua vida. Mas não se preocupe. Se Ele não falou para você, se talvez você ainda não tenha essa intimidade, mas Ele já falou com o líder. É por isso que é tão maravilhoso, é tão poderoso esse trabalho que a nossa igreja, né, com as demais, eles fazem o trabalho do discipulado. Isso é um crescimento maravilhoso. Porque muitas vezes o nosso discipulador, ele chega para a gente e fala, faz isso. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Porque o Senhor já deu a visão a ele. O Senhor sempre vai falar. O Senhor não faz nada sem falar primeiro. Você pode procurar na Bíblia de ponta a ponta. Nunca o Senhor vai fazer algo sem que primeiro Ele falou para alguém. Ele vai revelar para alguém. Então, qual é o grau da sua intimidade? Segundo a parte A, qual é o grau da sua intimidade com o Pai? A B, falta de meditação, talvez, na palavra? Será que nós estamos meditando o suficiente na palavra para que Deus nos fale, nos revele o que Ele deseja? C, será que nós estamos vindo ao culto apenas para receber uma bênção? Que muitas vezes, sabe? Muitas vezes a gente vem num culto como esse, ou a gente vem só com a intenção de receber uma bênção, porque a gente está passando por uma luta, uma dificuldade, a gente não sabe como vencer, e a gente vem só procurar uma bênção. E o Senhor, Ele não, eu já vou te adiantar, o Senhor não vai te revelar nada sem intimidade. O Senhor não vai revelar sem oração, sem a leitura da palavra. Se você ouvir alguma voz, se você sonhar talvez, Senhor, eu sonhei tal coisa, não sei o que. Fique atento. O Senhor não revela nada sem intimidade. Quem não tem intimidade com Deus, Deus não revela seus segredos. Deus não revela o seu segredo. Nós olhamos para a vida de Pedro, como eu citei pela manhã. Pedro, João era um discípulo que Jesus amava. E João, ele amava o Senhor, porque ele era o único discípulo que ele tinha intimidade com o Senhor, com Jesus. Ele reclinava a sua cabeça no colo de Jesus, ele queria estar com Jesus, ele vivia abraçado com Jesus. Até ele falou que quando o Senhor subisse nas alturas, quando o Senhor sentasse no trono, que ele colocasse ele do lado dele e o irmão do outro, que ele queria estar perto de Jesus. Mas nós olhamos para a vida de Pedro. Pedro era aquele turrão. Pedro era aquele que se estourava fácil. Mas o Senhor revelou a ele. O Senhor levantou Pedro como coluna da igreja. Nós olhamos isso em Atos capítulo 10. Ali fala que Pedro, ao meio-dia, ele estava com fome, ele subiu num terraço. Você pode marcar para ler em casa. Ele subiu num terraço e ele estava com fome. De repente ele caiu em êxtase. Ele caiu de repente desacordado. E ele teve uma revelação. O Senhor, no sonho, apareceu para ele répteis, quadrúpedes. Isso a palavra fala. E o Senhor olhou para Pedro e falou assim: mata e come. E Pedro falou para o Senhor no sonho: Senhor, não, mas isso é impuro. Eu não posso comer. E pela segunda vez o Senhor falou a ele. E o Senhor revelou por quê? Porque naquela época os judeus, eles eram muito ligados a tradições. A tradições era muito forte. Então ele estava ali onde Jesus estava. Eles olhavam os discípulos de Jesus, não lavavam a mão às vezes para comer. Eles estavam falando: os discípulos não lavam a mão para comer. Eles estavam procurando uma falha. Eles olhavam, eles falavam assim: a adúltera, né, ela tem que ser apedrejada. Eles apontavam o dedo. Mas o Senhor se revelou a Pedro. E ali ele entendeu, e ele foi a coluna realmente da igreja. Nós olhamos o diferencial que Pedro fez no início da igreja. O Senhor ainda não tinha levantado
o Senhor ainda estava preparando Paulo, e tinha os 10 discípulos, mas Pedro foi levantado como coluna da igreja. Nós vemos isso. Então o Senhor revela os seus segredos àquele que busca, àquele que tem intimidade. Amém? Segundo ponto que eu quero tratar, o primeiro então foi: você está preparado para receber essa revelação, esse spoiler? Até eu não falei no primeiro ponto, pela manhã eu falei. Porque o Senhor, Ele dá os spoilers. Talvez os mais velhinhos, talvez como eu aprendi também, não sabia. Os mais velhinhos não sabem qual é essa palavra spoiler. São uma palavra aí os mais novos, né? Que está ali na gíria da garotada. Mas é alguém que, sabe aquele chato que quando a gente quer assistir um filme, a gente fala, eu quero assistir aquele filme. E ele começa a falar assim, esse filme eu já assisti, ó, no final é assim, acontece isso, acontece aquilo. Pô, e daí perde a graça do filme. Mas aqui o Senhor, Ele não é o chato, tá? Aqui o Senhor é aquele que fala o que vai acontecer. Isso que nos chama muita atenção. Então, o primeiro ponto é: você está preparado para receber essa revelação? Amém? Segundo ponto é: Deus vai conduzir os seus passos em meio às perseguições. Amém? Isso fala no versículo 2 e 3, né? Fala que, vamos estar lendo lá, versículo 2 e 3 do capítulo 14, que a gente acabou de ler, diz: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá, todavia eu serei glorificado pelo meio do faraó e todos os seus exércitos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Amém? Deus vai conduzir os seus passos em meio às perseguições. Deus conduz os nossos passos, irmãos. Assim como o Senhor estava conduzindo, porque Deus tinha um plano para esse povo, e Ele tem um plano para nossas vidas. Amém? O Senhor tem planos para a nossa vida que nós precisamos entender. Que se a gente está passando por alguma prova, alguma luta, não é para nos matar, para nos parar, mas é para nos aperfeiçoar. Amém? E muitas vezes a gente não entende. Mas Senhor, por que, Senhor? Por quê? Por que tanta luta? Por que tanta coisa acontece, nem acaba uma coisa, já vem outra. Eu quero dizer para você que nós temos que se alegrar com a luta. Difícil, mas nós temos que perseverar. Isso não é impossível. Nós temos que pensar, quando vir uma luta na nossa vida, nós temos que pensar: é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É maior. Então, se o Senhor está permitindo que aconteça isso, é porque Ele quer revelar algo. Então tem coisa boa vindo aí. Sabe, nós temos que pensar, tem coisa boa chegando aí. É por isso que tem luta, porque sem luta não tem vitória. Que graça tem? Como que você vai receber? Como que você vai vencer uma luta se você não quer lutar? Nós precisamos lutar. Nós precisamos firmar realmente os nossos passos e dizer: Senhor, que venham as lutas. É para o meu crescimento, amém. Eu aceito, eu quero que venham as lutas, porque tenho certeza que está vindo coisa boa aí, amém? Está vindo coisa boa na sua vida, meu irmão. Está vindo coisa boa na sua vida. Se está tendo luta, porque está vindo coisa boa. Sabe, meu querido? Então, segundo ponto, Deus vai conduzir os seus passos em meio às perseguições. Fala da dependência do Senhor. Nós vemos aqui nesse texto que o povo estava totalmente dependente do Senhor. Totalmente. Moisés podia ter pensado assim: Senhor, para que mexer com o faraó de novo? Já aconteceu as 10 pragas. E o coração do faraó foi amolecido. Eles deixaram o povo sair da escravidão. Por que mexer novamente com o faraó? Mas o Senhor falou: eu vou mexer nesse negócio. Eu vou mexer. Está muito tranquilo.
Vocês aqui na beira da praia, curtindo um pouco, está muito tranquilo. Isso te diz alguma coisa? Isso te fala alguma coisa? Porque é o Senhor que luta as nossas lutas. Amém? É o Senhor que vence as nossas lutas. Nós só precisamos permanecer. E a vitória vem. A vitória veio. Amém? Glória a Deus. E o Senhor, Ele mexeu, Ele bagunçou. Estava tudo organizado. E de repente Moisés falou: mas Senhor, estava tão bom. Nós estávamos saindo da escravidão. E agora o Senhor vem com essa de novo, mandando os egípcios virem atrás da gente de novo. E nós vemos aqui que o faraó, ele veio com todo o seu exército. Todo. Talvez tá vindo na sua vida uma luta que você nem imagina. Talvez você pensa assim: mas Senhor, que luta é essa? Que coisa é essa que está vindo? Mas Senhor, eu nem me recuperei da primeira luta, de repente já está vindo a segunda. O faraó, ele foi com toda a sua força, porque ele dependia. Ele se autoconfiava, mas ele falou assim: eu quero ir assolar este povo. Eu vou chegar lá, sabe, só estou conjecturando, né, a passagem. Eu vou chegar lá, pelo menos eu vou matar aí uns 7, 10 mil israelitas. Eu vou matar os mais velhos, né, porque os mais velhos já estão mais cansados, já trabalharam muito, então eu vou matar eles. Eu vou chegar com a presença ali, com o meu carro, com os meus melhores carros, com todos os carros melhores que ele tinha, que o texto fala. E ele foi para cima dos israelitas. Então Deus vai conduzir os seus passos. Não duvide, meu irmão, minha irmã, não duvide. Não duvide que a vitória está chegando, está muito perto. Só basta perseverar, continuar. Senhor, estou aqui, Senhor. Não sei se vocês lembram, semana passada o Cris ministrou sobre isso. Sobre perseverar, muitas pessoas querendo desistir, pessoas querendo desanimar, querendo abandonar tudo. Não abandone. Tem pessoas desistindo da sua família, do seu casamento. Tem pessoas desistindo dos seus filhos. Tem pessoas desistindo do GC, desistindo do discipulado. E eu quero dizer para você: não desista. Não desista. Se a prova é grande, se a luta é grande, pode ter certeza que a vitória vai ser maior ainda. Amém? Sabe, isso não é uma demagogia. Eu estou dizendo para você só querer encher o seu ego, dizer assim que venha para a igreja aba que vai estar tudo resolvido. Nós vamos ter luta, nós vamos ter perseguição, mas nós temos a vitória, porque quem luta conosco é o Senhor dos exércitos. Sabe, quem luta por ti é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, segundo ponto, Deus vai conduzir os seus passos. Não duvide disso. Não duvide disso. Terceiro ponto, Deus está muito acima dos seus inimigos. Deus está muito acima dos seus inimigos. Porque o Senhor frisou nesse texto várias vezes que Ele endureceria o coração do faraó. Para assolar o povo. Mas o Senhor estava no controle. Amém? O Senhor está no controle. Deus quer mostrar o seu poder através das nossas vidas. As pessoas vão querer esse Deus que você serve. Em Josué, conta a história de Raabe. Josué tinha levantado, né, os espias, e eles mandaram para reconhecer essa terra que eles iam herdar logo adiante, 40 anos depois desse acontecido. Josué mandou os espias espionar. Eles chegaram na cidade, né? A cidade ia ser destruída, né? E eles se esconderam na casa dessa prostituta, Raabe. E Raabe sabia, Raabe falou para eles, isso você pode estar procurando, tinha marcado aqui o texto agora, mas é em Josué, você pode procurar, tá em Josué, tá?
A prostituta, ela guardou eles ali, os espias, guardou eles ali e falou para eles, porque ela sabia que a cidade ia ser destruída. Ela falou: eu ouvi o que o Senhor fez com os egípcios. Eu ouvi o que o Senhor fez com os egípcios. Porque eles não tinham exércitos. Esse povo que estava saindo aqui, ela relatando essa história que a gente acabou de ler. Porque nessa época, os israelitas eles não tinham um exército formado. Porque eles estavam saindo da escravidão. Mas ela falou para eles assim: olha, eu ouvi o que o Senhor fez com os egípcios diante do Mar Vermelho. Então eu quero dizer para você que quando o Senhor permite algo na nossa vida, na sua vida, uma luta, uma prova, Ele tem certeza que você vai vencer, que você tem capacidade para vencer, amém? Porque Deus, a palavra mesmo diz que Ele não dá um peso maior do que aquilo que a gente pode carregar. E o que o Senhor pretende com tudo isso é que seu nome seja engrandecido, assim como foi no texto. Porque Ele disse, o Senhor disse: então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então quando vem uma prova na nossa vida, sabe? É para você vencer. E outras pessoas que estão na sua volta, elas vão querer saber qual é a sua alegria, ou por que você, todos os dias, todos os domingos, você se arruma todo, você se perfuma todo e você vem adorar o Senhor. Ou você vai no GC, ou você vai no discipulado das pessoas, sabe? Tem muitas pessoas que falam assim: cara, eu até já falei isso, vocês vivem na igreja. Hoje até eu compartilhava com o Jean, eu tenho muito mais intimidade com vocês, né? A minha irmã está aqui, mas tenho irmãos que moram tão perto e muitas vezes a gente não tem essa intimidade como a gente tem. Porque é maravilhoso a gente vir, a gente se abraçar, a gente se animar, a gente conversar, a gente no discipulado, a gente aprender. Não é que a gente esquece a outras pessoas, mas é tão gostoso. Então as pessoas irão te perguntar: por que você se arruma todo, você se perfuma todo domingo e você vai ao culto? Esteja chovendo, esteja frio, e você está lá adorando ao Senhor. As pessoas vão querer saber o que você vem fazer aqui. E aí você tem a oportunidade de dizer: eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar aquele que vence as minhas lutas. Eu vou adorar aquele que me deu a vida eterna, aquele que está comigo. Você pode declarar isso? Amém? Se as pessoas chegarem para você e dizer assim: mas qual é a alegria? O que acontece? Qual é a motivação do seu coração? Por que você é uma pessoa alegre? Por que você tinha o casamento dessa forma e hoje vocês se amam? A gente olha para vocês, a gente vê aquele casal perfeito. A gente vê o amor que vocês têm. Qual é a receita disso? Porque é muito bom, nós estamos aqui, mas tem pessoas lá fora que estão sofrendo. Sabe, tem pessoas que estão vivendo uma vida miserável. Uma vida sem esperança, uma vida sem propósito. Mas o Senhor nos resgatou. Sabe, Jean? Sabe, Preto? Pastor, o Senhor nos resgatou, é para que nós ajude outras pessoas, para que através da nossa vida, nós transmitimos aquele amor. O Senhor não nos chamou apenas para a gente vir, para a gente sentar aqui, para a gente adorar o Senhor, levantar a mão e dizer que somente Tu és santo, e depois sair para essas portas e esquecer de tudo o que aconteceu. E na terça-feira, na segunda-feira começar a luta, começar a discussão dentro de casa com a esposa, com os filhos, espancar os filhos, ou na empresa chegar mal-humorado. Não foi por isso. Não foi por isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser um diferencial, para ser uma luz. Amém? A palavra do Senhor diz que não se acende uma candeia. Não se acende uma candeia e coloca debaixo
no lugar escuro. O Senhor acende uma candeia, Ele coloca no lugar visível, um lugar que clareia. Amém? E eu quero dizer para você que você é essa candeia. Você é a luz. Sabe, você é a luz, então nós precisamos transmitir esta luz. E as pessoas saberão, assim como a Raabe. Eu ouvi o que o Senhor fez com os egípcios. E ela clamou a eles que não destruísse, que eles pedissem ao Senhor, rogassem ao Senhor que preservasse a vida deles, da sua família. E nós vemos, através desse gesto, você conhece que ela está na genealogia de Jesus? Através da sua posição lá atrás. Até isso me veio agora. Não tinha escrito nada sobre isso. E ela faz parte da genealogia de Jesus. Essa prostituta. Através da sua posição, da sua postura, da sua confiança em Deus. Glória a Deus. Aleluias. Então, terceiro ponto é: Deus está muito acima dos seus inimigos. O tema é: com Deus você não luta sozinho. Você não está lutando sozinho. Confie nele. Ele está no controle. Ele está no controle. Quarto ponto: não murmure em meio às lutas. No versículo 11 diz que o povo de Israel, eles falaram quando eles avistaram os egípcios vindo com a sua força máxima. Imagine que se fosse dos dias de hoje, eles viriam com um tanque de guerra, eles viriam com esses mísseis, eles viriam com helicóptero, eles viriam assolando tudo, aquelas árvores, passando por cima de tudo, arrastando tudo. E quando eles olharam aquilo, Senhor, olha só quem está vindo, olha só quem está vindo. Senhor, foi por falta de túmulo no Egito que vocês nos tiraram de lá e nos trouxeram para morrer aqui, nesse deserto. Foi por falta de túmulo. Eles se desesperaram. Então, irmãos, esse ponto é dizer para você e para mim: não murmure. Se está vindo a luta, não murmure. Apenas confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor e diga: Senhor, eu sei que Tu está no controle. Você pode estar olhando para mim e falando assim, pensando assim: mas você não sabe o que eu estou enfrentando. Você não sabe a luta que eu estou vivendo lá em casa. Você não sabe, talvez, a guerra que eu estou vivendo dentro de casa. Mas eu passei por isso. Eu passei por isso também. E Deus deu a vitória. Amém? Deus deu a vitória. Eu passava com a minha esposa, a gente brigava muito. A gente só não se espancou. A gente discutia muito. E muitas das vezes a gente discutia, eu fechava a porta, eu ia para um quarto e eu trancava a porta. E eu ficava lá, né, ela batendo, tentando entrar na porta para querer conversar e querer, né, que eu fosse para a cama, e eu não ia. E eu falava: eu não quero mais você. E eu começava a acessar pornografia. Eu preferia me envolver com essas coisas do que procurar a minha esposa. Eu acabei buscando isso. Eu acabei entrando neste lugar que muitas pessoas sofrem hoje. Pornografia, a masturbação. Eu já falei sobre isso aqui. Não tenho vergonha nenhuma de falar, porque o Senhor me resgatou. Amém? O Senhor me livrou disso. O Senhor me livrou. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Porque eu deixava a minha esposa lá no quarto. E chegou num determinado ponto, eu não tinha mais
prazer por ela. Eu não tinha mais prazer por ela. Porque eu estava tão impregnado com isso, que eu não tinha mais desejo por ela. Até a gente saía, eu vinha no culto, pegava na mão dela, chegava aqui na porta, às vezes ia de mão dada pro carro, chegava em casa, eu me isolava. Não era por ela. Então eu vivi isso. Talvez não seja essa área que você esteja vivendo, talvez seja uma luta, uma enfermidade, talvez seja problema financeiro, não sei. Mas eu quero dizer para você que Deus quer lutar a sua luta. Amém? Você não está sozinho. Você não está sozinho, então não murmure. Não murmure. Se está difícil, se ainda você não passou, porque não é o tempo de parar. Se você ainda não venceu talvez essa luta que está vindo, é porque ainda não é o momento de parar. Porque o Senhor sabe o momento de parar. Persevere, lute, continue, busque, não murmure, não murmure. Porque o Senhor já te deu a vitória, amém? O Senhor já te deu a vitória. Olha para a vida de Jó. Olha para a vida de Jó. Se inspire na vida dele. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé. Amém? Glória a Deus. Então, não murmure. Porque quando a gente murmura, eu anotei aqui, a murmuração é uma insatisfação do que Deus está fazendo. Quando nós murmuramos, a gente está declarando que a gente consegue fazer melhor do que Deus. Quando vem uma luta e a gente murmura, a murmuração é uma declaração que o Senhor não sabe fazer nada, que eu consigo fazer melhor do que isso. É por isso que muitas pessoas não vencem. Porque elas tentam, elas buscam com a força do seu braço vencer. E não vão conseguir vencer. Sem o Senhor não vão conseguir vencer. Nós não vencemos, porque não é na força do nosso braço. Não é pela nossa capacidade física, intelectual, que não, agora, né, eu consigo, agora eu estou forte, agora eu estou fazendo academia, agora eu estou preparado, né, fisicamente, eu posso correr maratona, eu posso. Não é pela força. Não é por força nem por violência. Então não murmure. Muitas vezes, muitas pessoas, elas acabam, através da murmuração, acabam se vitimizando. Acabam se fazendo de vítima. Mas Senhor, por que eu não fui abortado quando era criança? Por que nada dá certo na minha vida? Por que o casamento não vai, Senhor? Era para ser um casamento perfeito, por que não vai? Por que, Senhor, acontece sempre isso comigo? E por quê? E por quê? Nós vemos que tem muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas, elas não crescem espiritualmente porque elas murmuram. Tudo estão reclamando. De tudo. Se vem ao culto, reclama porque o som está alto. Se vai no GC porque está demorado, está muito demorado. Ah, eu não vou no GC porque eu trabalho. Ah, porque eu não vou isso por causa, eu não vou por causa daquilo. E eu não vou por causa disso. Ah, o Senhor sabe, né? O Senhor conhece. O Senhor conhece a minha agenda, o Senhor conhece meus afazeres. Então, Senhor, ó, eu não estou indo, mas ó, eu estou aqui contigo. Cuidado. Cuidado. Não desista. Não desista. Amém? O Senhor quer lutar a sua luta. O Senhor, Ele vence por nós. Deus está dizendo a Moisés: vocês irão avançar com medo dos egípcios, mas hoje estou pondo um fim neles e nunca mais o verão. Você sabe por que Deus permitiu toda essa história? Qual é o propósito do Senhor ter levado eles até diante do Mar Vermelho?
Senhor levou eles ali, porque o Senhor tinha um propósito de exterminar os egípcios, todos. E o Senhor, no final, no versículo 11 ali, ele fala, né, quando Moisés disse que tão somente creia, o Senhor sabia que se não exterminasse os egípcios, o povo de Israel, eles iam marchar diante da terra prometida, mas sempre eles iam ficar com pensamento, com o pé atrás com os egípcios. Sempre eles iam pensar que o exército do faraó era poderoso, que a qualquer momento eles iam invadir a cidade que ele estava e ia querer pegar eles de volta. Olha só. Então o Senhor exterminou eles, porque eles seguiram para a terra prometida, sem preocupação com os israelitas, com os egípcios, sem se preocupar com aquela pedra, com aquela pedrinha que estava no sapato. Olha só o propósito de Deus. Então Deus levou eles ali para exterminar. Nós vemos que o povo atravessou o mar rumo à terra prometida. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Não pare diante do Mar Vermelho. Amém? Não pare quando você chegar diante do Mar Vermelho e dizer, não tem mais jeito, agora é o fim. Não pare, porque o Senhor quer te revelar algo. Amém? O Senhor quer te mostrar. O Senhor quer dizer assim, sabe aquele problema que você tinha? Sabe aquela dificuldade que você vivia? Por tanto tempo isso te assolou e te atrapalhou? Hoje eu estou colocando um final nisso. Amém? Hoje eu estou colocando um final nisso. Vocês não vão ter mais os egípcios atrás de vocês a qualquer momento. Então vocês não vão ter aquele problema, aquela dificuldade que vocês estavam enfrentando. Vocês não vão ter mais. Porque o Senhor, Ele luta as nossas lutas. Amém? O Senhor vence as nossas lutas. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e comece a lembrar, comece a pensar qual é a luta que você está enfrentando hoje. Comece a expor para o Senhor. Comece a colocar na presença do Senhor. Não olhe para quem está do seu lado. Apenas feche seus olhos e comece a pensar. Se tem algo na sua vida que hoje, que você sente que ainda você não venceu, que você não rompeu, apresente para o Senhor. Apresente para o Senhor as suas lutas, porque o Senhor, Ele quer lutar as suas lutas. Amém? O Senhor quer vencer, mas basta apenas você declarar: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não consigo, essa luta está forte demais, está grande demais. Eu não consigo sozinho, Senhor. E Ele quer vencer por Ti. Ele quer vencer. Comece a buscar o Senhor. Busque o Senhor. Não precisa esperar por mim começar a orar. Comece por Ti. Comece por Ti, comece a buscar a face do Senhor. Comece a declarar o quanto o Senhor é importante para Ti. E o quanto você necessita da Sua presença. O quanto você precisa continuar perseverando.